Fica aqui comigo. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. O Evangelho de Cristo Jesus segundo Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 11. Também está lá no telão, caso você precise ler. Diz assim: quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada com seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam: o Senhor precisa deles. E de imediato a pessoa deixará vocês levar. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam ao povo de Sião: vejam, seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado num jumentinho, cria de jumento. Os 2 discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seus mantos sobre o jumentinho e Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros cortaram ramos das árvores e espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto os que iam à frente como os que seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade que estava em grande alvoroço perguntava: quem é este? Perguntava. A multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Fecha seus olhos. Pai amado, obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque até aqui o Senhor tem se revelado a nós diariamente, Senhor. Obrigado porque dia após dia o Senhor vem cuidando da gente. Vem se revelando a gente com sua bondade. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso refúgio. O nosso refúgio bem presente. Obrigado, Senhor. Fala com tua igreja agora. Fala comigo agora. Transforma os nossos corações. Por amor de teu nome. Amém. Amém. O tema dessa mensagem é: quem é este? Que foi lido agora há pouco. Quem é este? Hoje a igreja cristã de tradição histórica, ela faz menção, ela comemora o Domingo de Ramos. E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje, a chegada triunfal. A chegada triunfal de Cristo, o Senhor, de Jesus de Nazaré, entrando pela última vez na cidade de Jerusalém. E para falar desse tema, eu quero falar com vocês sobre esse tema de quem é este, quem é Jesus, quem é Deus e quem Ele é para mim. Eu quero usar como exemplo 2 músicas. Uma é essa que nós cantamos aqui agora, Deus é Deus. Mas a outra, ela é uma música também antiga, todo mundo conhece, o nome dela é Rompendo em Fé. Tem uma frase dessa música que diz assim, eu vou falar e você vai continuar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus... Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. E uma outra música que eu quero fazer menção é essa que a gente acabou de cantar, e eu pedi para o louvor, para o Ministério de Louvor,
A Josi, que era ministrante, gentilmente atendeu o meu pedido. Eu sei o quanto é difícil pastor se intrometer no ministério de louvor, mas vocês foram bênção. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Obrigado. A segunda música que eu quero fazer menção é essa, que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele continua sendo Deus. Se tudo dá certo, Ele é Deus. Se não der certo, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele é Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Essas duas músicas. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. E se Deus fizer, Ele é Deus. E não fizer, Ele continua sendo Deus. Fala exatamente o oposto. Fala exatamente o oposto. Essas duas músicas não tem como estarem certas simultaneamente. Ou uma está certa, ou outra está certa. E eu não estou fazendo crítica à música, irmão. Eu só estou pegando uma parte dela. Existe aí a liberdade poética para falar as músicas. Está tudo certo, glória a Deus por essas músicas. Mas eu quero falar dessa frase. Dessas duas frases. Porque a primeira vai falar assim, ó: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Está fazendo menção a quando o povo chegou de frente para o Mar Vermelho e Deus falou para Moisés: diga ao povo que marche. Enquanto o povo ia se aproximando do mar, o mar se abriu e o povo passou no leito do mar a seco. E a outra menção é quando os discípulos estavam no Mar da Galileia, Jesus vinha andando sobre as águas e eles achavam que era um fantasma. É um fantasma? Não, sou eu, é Jesus. Se é tu mesmo, faça com que eu tenha aí contigo, que eu ande nas águas junto contigo. Jesus fala: venha. E Pedro foi, e aí andou por sobre as águas. E aí, o autor dessa música, que eu sinto muito, eu não lembro quem é, vai falar o seguinte com essas frases: se Deus não fizer de um jeito, milagrosamente, Ele vai fazer de outro. Se o mar dos seus problemas não se abrir, irmão, você fica tranquilo, que Deus vai fazer você caminhar por cima do seu problema. E sabe de uma coisa? Às vezes não vai. Às vezes não vai. Às vezes Deus vai deixar no máximo um bote salva-vida para você. Para você remar. Às vezes uma jangadinha feita de pau. Que malemar boia, mas você vai ter que remar também. Às vezes, Deus só vai te dar um colete salva-vida. Você vai ter que usar os bração aí para atravessar esse mar dos seus problemas. Às vezes, nem o colete salva-vida Deus vai dar. Ele vai só dizer: eu não te ensinei a nadar? E isso é importante, irmão, porque a gente olha para Deus dessa forma. Um Deus que faz com que os meus problemas sejam evaporados na minha frente, milagrosamente. E deixa eu deixar muito claro aqui, eu creio em milagres. Eu acho que tem algumas pessoas aqui hoje que viram tantas maravilhas como eu vi. Não foram todas. Eu creio em milagres. Só que isso, o extraordinário, não faz parte do dia a dia do crente. O que faz parte do dia a dia do crente é o ordinário bem feito. Então, se eu crer num Deus que ou faz o mar abrir, ou faz eu andar por sobre as águas, eu me frustro rapidamente com Deus quando Ele não resolve não abrir o mar. E também resolve não fazer eu andar por sobre as águas. Afinal de contas, literalmente, nunca mais aconteceu nenhuma dessas duas coisas. Só aconteceu com Moisés e o povo, e só aconteceu com Pedro. E também parece que aconteceu com um rapaz que estava sendo perseguido por um touro. Ele conseguiu dar uns 3, 4 passos no rio lá para fugir dele. Mas foi o máximo. E o que acontece quando eu creio em Deus que ou faz ou faz? Vai ter vezes que Ele não vai fazer o que você pensou. Ele vai fazer de outro.
Vai ter vezes que o mar não vai abrir, mas vai ter uma jangada. Não vai abrir, mas vai ter um colete salva-vida. Não vai abrir, mas afinal de contas, foi ele que te deu a sua habilidade de nadar. Nade, irmão. E aí o que acontece? Você se frustra com Deus, porque você colocou nas mãos de Deus só que ele só faz parte da sua vida quando o sobrenatural é envolvido no assunto. E isso não é a verdade. Então, a pergunta é: quem é este? Quem é Deus para você? Porque a segunda música vai falar assim: se Deus fizer, Ele é o meu Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo exatamente o meu Deus. Se Ele me der um emprego, Ele é o meu Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo exatamente o mesmo Deus. Se as minhas finanças estiverem reguladas, Ele é o meu Deus. Mas se eu tiver problema financeiro, Ele continua sendo o meu Deus. Se Ele me arranjar um casamento, Ele é meu Deus. Se Ele não me arranjar um casamento, Ele continua sendo exatamente o mesmo Deus. E quando eu tenho essa relação com Deus, eu vou aprendendo quem Ele é de verdade. E eu vou ver Deus muito mais vezes na história da minha vida. Eu vou ter a percepção, a experiência de viver na presença de Deus o tempo todo. Agora, quando eu acho que ou o mar abre, ou eu ando sobre as águas, ou Deus não é Deus, eu vou me frustrar, porque eu vou achar que Deus já não está mais comigo. E por vezes eu vou perguntar: poxa, onde que está Deus? Eu só tenho problema. Cadê Deus se eu só estou tomando paulada na cabeça? Cadê Deus se eu só não consigo resolver esse meu problema? A questão amorosa da minha vida nunca se resolve. Cadê Deus? Eu tenho esse tipo de experiência com Deus porque Deus é para mim, sabe o que, irmão? Um ídolo. E a gente fala muito dos nossos irmãos católicos, apostólicos, romanos com relação à idolatria. Mas se tem um povo idólatra, é o povo evangélico. Porque é um povo que idolatra a criatividade dele a respeito de Deus. Mas não o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que está presente sempre, no mais singelo respirar. Porque se eu reconhecer Deus na minha vida, no mais singelo ato de respirar, irmão, você vai ver Deus bastante. Você vai reconhecer bastante Deus. E o texto que nós lemos é o texto que é a entrada triunfal. É Jesus chegando em Jerusalém, um domingo antes, uma semana antes, um tempo antes de ser crucificado. A gente relembra esse ato um domingo antes do domingo da Páscoa, que é o próximo domingo. E esse texto fala de Jesus entrando em Jerusalém e ele fala para 2 discípulos: olhem, procurem uma jumenta e um seu jumentinho, porque eu vou entrar em Jerusalém com ele, porque é para cumprir a profecia do profeta Zacarias, que está lá em Zacarias 9, versículo 9. Que o rei entrará na cidade com humildade, vencedor, e ele entrará com a jumenta e seu jumentinho. Então vai lá e busca. Os discípulos foram, buscaram Jesus, colocaram seus mantos em cima do jumento e Jesus entrou na cidade e aí ramos, ou mantos, ou toalhas, ou parte das vestes eram colocados à frente para o jumentinho e o Senhor ir pisando. E essa é uma tradição bastante interessante que você vai encontrar lá no segundo livro dos Reis, capítulo 9, verso 13, que é quando existe um rei e um outro rei é coroado em simultâneo, ou seja, esse primeiro rei, ele perde a força, ele é destronado. Como sinal de lealdade dos seus súditos, os súditos colocam os mantos ou colocam ramos para esse segundo rei passar. Como diz: eu estou fiel então com você.
Eu estou fechado com você. Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 9, verso 13, Jorão estava sendo destronado, o profeta Elias, profeta Eliseu vai lá e unge Jeú a novo rei. E aí, Jeú, ele entra na cidade com os mantos e com os ramos passando por cima deles. Ou seja, o povo está dizendo, eu sou fiel a você, Jeú. Eu não sou mais fiel, não sou mais leal a Jorão. Eu sou fiel a você. Então, isso que Jesus está entrando em Jerusalém e pisando nos ramos, pisando nos mantos, é o povo dizendo, nós somos leais a você, Jesus. Nós não somos leais a Roma. Nós temos você como rei. Nós não temos Roma como rei. Então, esse é um ato simbólico que o povo está levantando Jesus e entronizando Jesus de certa forma. Por isso que é chamada a entrada triunfal em Jerusalém. Então Jesus está cumprindo a profecia e o povo está também fazendo parte desse movimento. E aí o povo começa a perguntar, quem é esse? Por que há esse mover a respeito da entrada de Jesus? Porque ele é o profeta da Galileia. Ele vem de Nazaré e ele é o profeta da Galileia. Então Jesus é esse profeta, é esse líder. Então o povo o reconhece como essa figura de liderança. Então o que acontece na entrada triunfal é essa. O ponto é que, uma semana depois, Jesus já não é mais nada disso. Porque por que Jesus era reconhecido como profeta, como rei? Porque ele fazia uma série de milagres. O povo começou a olhar para Jesus como um milagreiro. Então, o povo fala, você é nosso rei. Só que uma semana depois, Jesus está sendo crucificado. E para ser crucificado, é colocado do lado dele um prisioneiro, um bandido, preso, chamado Barrabás. E agora Jesus é pior que Barrabás. E agora Jesus escuta o mesmo povo que falava, Hosana, Hosana nas mais altas alturas, é o povo que diz, crucificam. E aí é um ponto muito interessante, porque no mesmo capítulo 21 do Evangelho de Mateus, um pouquinho mais para baixo, do verso 23 até o verso 27, Jesus está pregando no templo, e aí os sacerdotes, os chefes do templo, perguntam para ele assim, com que autoridade você está aí pregando? E essa pergunta ela é recheada de sarcasmo. Por que você está pregando? Você não tem autoridade para pregar. Da onde que vem essa autoridade? Por quê? Porque para pregar no templo, ou você era um rabino, e Jesus ele não teve nenhuma escola rabínica, ele não frequentou nenhuma escola rabínica, por isso ele não tem um jugo rabínico, então ele não poderia estar pregando porque ele não era rabínico. Ou o Messias podia pregar no templo. Então por isso que os chefes dos sacerdotes perguntavam, com que autoridade você está pregando no templo? E olha só, Jesus fala assim, eu respondo com que autoridade eu estou pregando se vocês me responderem o seguinte, João Batista batiza em nome de Deus ou não? Aí eles começaram a cochichar entre eles. Bom, se a gente disser que João Batista batiza em nome de Deus, ele vai responder, então por que vocês não creram nele? Vai ficar ruim para nós. Mas se a gente responder que ele não prega em nome de Deus, nós vamos apanhar do povo. O povo ama João Batista. Então nós vamos respeitar o povo. Nós vamos falar então o seguinte, não sei. Então Jesus também responde, então eu também não sei. Então eu também não vou responder a pergunta de vocês. Se você não responder a minha, eu não respondo a tua. Jesus é sensacional, né? Então, tá bom, você não responde, eu também não respondo. Jesus é demais, né?
Então eu quero pegar esse pensamento do fariseu. Se nós dissermos que que João Batista não batiza em nome de Deus, o povo não vai gostar. Cadê esse medo na hora de crucificar Jesus? A minha pergunta. Cadê esse medo na hora de crucificar Jesus? Porque Jesus entrou e o povo demonstrou a mesma afeição que tinha por João Batista na hora de colocar os seus mantos e seus ramos. Demonstrou a mesma afeição que os sacerdotes acreditavam que o povo tinha com João Batista. Por que isso não foi relevante para não crucificar Jesus? Porque o povo recuou. O mesmo povo que estava lá junto com Jesus, colocando ramos para Jesus passar, agora recua. Agora não tem mais motivo de ter medo. O povo estava junto com Roma, estava junto com os fariseus, estava junto com os crucificam. Então esse é o ponto. Por que a figura de Jesus mudou em uma semana? Porque a população, porque o povo esperava de Jesus um papel extraordinário, falando na sua própria intenção. Porque quando esse moço for rei, a minha vida vai mudar. Porque quando esse moço for rei, a minha finança vai mudar. Porque quando esse moço for rei, aí minha família vai mudar. Aí minha história vai mudar. Aí eu vou ser livre. Aí eu não vou prestar mais conta para Roma. Aí isso. Aí, quando esse moço for rei, a minha vida vai ser outra. E de repente eu vejo um moço totalmente vulnerável na mão de Roma. Totalmente vulnerável na mão dos fariseus, daquele que quer crucificar. Então quer saber? Ele não é o Deus que eu achava que ele é. Porque ele não é o Deus do ordinário. Ele é Deus só do extraordinário. E quando o Deus do extraordinário deixa de fazer coisas extraordinárias em minha vida, eu já não quero mais ele. Então existe uma boa chance da minha vida e da sua vida se decepcionar com Deus, se você achar que diante de você ou ele vai abrir o mar, ou ele vai fazer você andar por sobre as águas. Existe uma boa chance de ele deixar de ser o seu Deus. E não é isso que a gente quer. E não é isso que a gente precisa. E aí eu quero trazer 3 breves lições para a gente olhar para Deus. Ele fazendo ou não. E a primeira é ter uma parceria com Deus. Jesus vai falar para os discípulos, vai lá e busque para mim aqueles jumentinhos. A jumenta e seu jumentinho. Vai lá e faz. Vai lá e participa dessa promoção profética que Zacarias falou. Faça parte da profecia de Zacarias na minha vida. Então, eu poderia ir lá buscar, montar, faça parte. Você faz parte de tudo isso. Jesus está falando para os discípulos. E ele faz parte de tudo isso junto comigo. E você também faz parte de tudo isso junto com ele. Sabe o que é a oração para a gente, irmão? É uma parceria. A oração é você colocando diante de Deus o seu problema. Dizendo para Deus, Deus, sozinho eu não consigo. Mas com o Senhor eu consigo. É por isso o salmista vai dizer, se o sentinela não cuidar, se Deus não cuidar da cidade, em vão, cuida a sentinela. A sentinela tem que estar lá fazendo a parte dela. Mas se o Senhor não participar disso, então não significa nada. Há uma parceria entre o sentinela e o Senhor. O Senhor participando da minha vida, no ordinário, eu posso. Porque o Senhor está comigo. Se o Senhor não participar da minha vida no ordinário, eu não posso. Eu não consigo dar nenhum passo sequer. Mas Ele comigo, eu consigo fazer muita coisa, irmão. E é por isso... Opa, derrubando tudo aqui. E é por isso que eu digo que a oração ela é uma parceria. A oração é eu colocando diante do Senhor meus problemas. A oração é esse rompimento em fé que a música diz.
A oração é esse romper da fé. A oração é essa força de Deus para eu arregaçar a manga e, através da fé desse arregaçar de manga, eu fazer com que uma montanha saia do lugar dela e vai para o mar. E ao fazer com que essa montanha, com um pouquinho só de fé, saia de onde ela está e vai para o mar, eu estou cavucando essa montanha e jogando ela no mar com a fé que Deus me deu, com a ajuda de Deus. Jesus fala, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha, faz, e ela faz. Só que você já viu isso uma única vez na história? Uma única vez na história? Uma montanha se levantando, dando 3 passos e deitando no mar. Você já viu isso acontecer uma única vez? Não, você nunca viu. Como um filme do Hobbit, do Senhor dos Anéis, as montanhas levantam lá, 2 montanhas levantam como um gigante de pedra e sai do braço lá. Você já viu isso acontecer uma única vez? Não viu. Porque Jesus está falando, a fé é a força motriz de vocês, para que vocês trabalhem. A fé de vocês é a força que vocês precisam para cavar um túnel no meio de uma montanha, e a gente viu isso de uma maneira grandiosa na humanidade, vários túneis a perder de vista dentro do meio da montanha. Jesus está falando, sem fé vocês não conseguem. Sem a força motriz da parte de Deus, que é a fé, e é da parte de Deus, porque o autor Hebreus vai dizer que a fé ela é plantada por Deus, ela é criada por Deus. Ela é provida por Deus, ela é desenvolvida por Deus. Jesus, ele é o autor, mas ele também é o consumador da minha fé, amém? A fé vem de Deus. Então a oração é essa fé que vem de Deus aplicada na minha vida. Quando eu descubro isso, que sem Deus eu não dou um passo, mas com Deus tudo que eu fiz até hoje foi possível, aí minha vida fica muito mais... Aí a percepção de Deus na minha vida fica muito mais clara. Irmão, depois que eu falei tudo isso que eu falei agora para vocês, você consegue ver a quantidade de vezes que Deus participou da sua história? Poxa, talvez Deus nunca curou uma doença mortal aqui no meio. Talvez Deus nunca curou uma doença mortal aqui no meio. Mas depois que eu falei de que Deus participou de momentos normais, ordinários da sua vida, que você não tinha a menor condição de fazer sozinho, agora você percebe a quantidade de vezes que Deus esteve na sua história com você? Então, quando a gente crê num Deus só do extraordinário, a gente desvaloriza a presença de Deus no ordinário. E quando a gente vive o ordinário com Deus, numa parceria com Deus, o ordinário vira santo. O ordinário vira anormal, vira divino. Deixa de ser humano e vira divino. Porque Deus está conduzindo os meus passos. Deus está caminhando quando eu caminho. Eu sou a perna de Deus, eu sou o braço de Deus, eu sou a cura de Deus através dos meus recursos na vida de alguém que precisa. Eu sou o prato de comida de Deus que está orando que alguém está orando pedindo a Deus. Eu sou o prato de comida, a mão que estende e entrega esse prato, porque eu tenho uma parceria com Deus através da minha vida. Eu consigo perceber Ele no ordinário, no meu dia a dia. E isso é perceptível na nossa história. A gente só muitas vezes não nota, porque a gente crê num Deus que ou abre o mar ou faz eu andar por sobre as águas. Amém? Em segundo lugar, decisão radical pelo amor. Decidir radicalmente pelo amor é divino. Jesus decidiu radicalmente pelo amor ao entrar em Jerusalém, porque ele sabia que seria a última vez que ele ia entrar. Ele podia falar assim, quer saber? Eu quero viver um pouquinho mais. A decisão pelo amor é uma decisão radical. E é por isso, irmãos, é por isso que tem uma porção de homem que só encontra com Deus em montanha. Você sabe por quê?
Porque por mais difícil que é a exaustão física, a exaustão emocional, de ser de fato exausto e ali nessa montanha receber uma série de ministrações que me faz ter um encontro com Deus, por mais difícil que seja isso não é nada comparado à decisão radical de amar. E eu me encontro com Deus na decisão radical de amar. Quem toma a decisão radical de amar, tem um encontro com Deus. E tem uma porção de homem que não consegue tomar a decisão radical pelo amor. E tem que se envolver em uma série de metodologias absolutamente humanas para dizer que tem um encontro com Deus. Porque não consegue ter um encontro com Deus naquilo que Ele disse que o encontra, que era o amor. Quando vocês amam, vocês são reconhecidos como meus discípulos. Quando vocês amam o outro, você me ama. Quando você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, você mente, porque você está dizendo que ama o Deus a quem você não vê, e você não consegue amar teu irmão a quem você vê. Então a decisão por amor é a decisão avassaladoramente difícil. Ela é radical, mas eu busco subterfúgios quaisquer para fugir da decisão de amar. Porque quem toma a decisão de amar não precisa ficar com conversinha para saber quem que é o governante da casa. Quem toma a decisão radical de amar, quem manda na casa, quem governa a casa é o quê? O amor. Pois não é isso justamente que Jesus fala. A lei de Jesus é: amem uns aos outros. E mais, sejam submissos uns aos outros, é a lei de Cristo. Paulo vai falar isso aos Gálatas. A lei de Cristo é: sejam submissos uns aos outros, levem as cargas uns dos outros. Mas não, eu preciso entrar em métodos para saber quem manda na minha casa, para dizer de quem que é a autoridade na casa. Porque na minha vida eu não tive um encontro com Deus através do amor. Então eu tenho que ter um encontro com Deus através do quê? Da lei. E quando eu tenho encontro com Deus através da lei, eu estou me afastando diariamente da lei do amor. Mas quando eu tomo a decisão radical pelo amor, eu me encontro com Deus no ordinário. Eu me encontro com Deus na minha relação com a minha esposa. Eu me encontro com Deus na minha relação com meus filhos. Eu me encontro com Deus na relação com o frentista do poço. Eu me encontro com Deus na relação com o porteiro do meu prédio, com a zeladora da empresa. Eu me encontro com Deus nesse viés, porque agora eu vivo movido pelo extraordinário do amor, porque eu tomei a decisão radical de amar. E quem me move é exclusivamente o amor. E eu me encontro com Deus nesse amor. Quem garantiu isso foi o próprio Jesus de Nazaré. Amém? E para terminar, a percepção da presença intensa de Deus no dia mau. C.S. Lewis tem no seu livro Cristianismo Puro e Simples uma frase que eu gosto muito, que diz assim, ó: Deus sussurra, fala baixinho, nos meus prazeres. Ele fala em voz normal, na minha consciência. Mas ele grita na minha dor. E aí ele continua dizendo: o sofrimento é o megafone de Deus para acordar um mundo surdo. Sabe o que é um megafone, né? Lembra aqueles filmes da década de 90 que a polícia tinha um negócio? Saia com a mão levantada. Lá é o megafone. O sofrimento é o megafone de Deus. Olha para mim, para acordar um mundo surdo. C.S. Lewis vai dizer: Deus sussurra no teu prazer. Ele fala em voz normal na sua consciência, mas ele grita na sua dor. Irmão, se você que está passando hoje por uma dor, um sofrimento intenso, está desesperado, está desanimado, está desesperançoso, você não sabe o que fazer, eu tenho uma garantia para te dar: Deus está do seu lado. Você não está sozinho. Irmão, isso muda todo o jogo. Viver uma vida na perspectiva da real presença de Deus no seu lado, irmão,
muda tudo. É claro que eu não quero que você sofra, irmão. Mas em você que sofre, eu vou te dizer uma coisa com toda a certeza do mundo. Biblicamente falando, você não está só. Você está acompanhado pelo Deus, o Criador de todas as coisas. O Deus que criou todas as coisas, o universo, tudo que existe no universo, tudo que existe em qualquer universo possível, foi criado pelo Deus que está ao seu lado no problema que você está passando. Irmão, o que é o problema perto disso? Ele não precisa fazer esse problema desaparecer do dia para a noite. Ele simplesmente está do seu lado. Você não está desamparado. Você não está sozinho. Deus está com você no pior dia da sua vida. Quando você reconhecer isso, a sua percepção de quem é Deus, quem é este, vai mudar. Quem é este? Quem é Deus para você? O Domingo de Ramos traz essa pergunta. Quem é este? A história do Domingo de Ramos, a tradição do Domingo de Ramos, é a tradição de você escolher responder essa pergunta da melhor forma que você puder. Quem é este? Quem é Jesus para você? Quem é Deus para você? Quem é Deus na sua história? Quem é Deus na sua família? Quem é Deus? Quem Ele é para você? Feche seus olhos. Senhor, Santo Deus, a minha fé não está firmada no que o Senhor pode fazer por mim, de ordinário ou de extraordinário. A minha fé está firmada em quem Tu és. A minha fé está firmada na pessoa de Jesus, que morreu por mim, que derramou seu sangue no madeiro, na cruz do Calvário, me fazendo ser livre do pecado, ser livre de mim mesmo, ser livre de tudo aquilo que me aprisiona como um ente maligno, livre dos meus vícios, livre de uma consciência demoníaca. A minha fé não está firmada em nada, senão Jesus Cristo é o Senhor. A minha fé está firmada na verdade, que o Senhor morreu por mim, se sacrificou por mim, mas ressuscitou. Quem é este para mim? É um Deus vivo, um Deus que está sentado à destra do Pai, a qual um dia vai julgar vivos e mortos. Esse é o Deus que eu creio, independente daquilo que o Senhor fizer na minha vida até hoje, até aqui, ou a partir daqui. Eu creio num Deus que já fez o impossível, que criou a amizade de uma inimizade uma vez existida entre mim e Deus, entre todas as coisas e Deus. Toda essa inimizade caiu, acabou, deixou de existir, está extinta por causa de Jesus, por causa da pessoa de Jesus de Nazaré. Este que morreu, derramou seu sangue, mas ressuscitou e vivo está. Esse é Deus. Esse é Deus. E é esse Deus que nós louvamos. Esse Deus que nós adoramos. É esse Deus que nos dá força para viver. Esse Deus que faz a gente se movimentar todos os dias, dentro do mais absoluto natural e ordinário. O Senhor não precisa fazer nenhum milagre para ser o meu Deus. O Senhor não precisa fazer nenhum milagre para ser o Deus dessa igreja. O maior milagre que o Senhor podia fazer era nos levar para o céu, era nos salvar de nós mesmos. Estamos livres, estamos salvos, estamos consolidados na tua glória, porque este é Jesus, porque Jesus fez isso por nós.
E nós somos gratos a esse Deus. Amém. Vamos ficar todos de pé e cantar essa música mais uma vez? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar.